Fala pessoal, como que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do FLP. Galera, no vídeo de hoje, um vídeo diferente, tá? Eu vou trazer um vídeo aí narrando as minhas operações, ao invés de publicar aqui apenas a edição. Então vou assistir com vocês a minha gravação do dia de hoje, tá? Hoje é dia 9/4, operando a conta Safe que a gente abriu, tá? Com uma margem de 2.000. Lembrando que essa conta eu tomo risco máximo nela, uma conta Safe. Então na conta Safe eu tenho um perfil muito agressivo. Isso é muito arriscado, tá? Mas é o jeito que eu opero, não recomendo, tá bom? É o jeito que eu tô acostumado e eu gosto ali de colocar mais risco mesmo na conta Safe. Nas minhas contas padrão pública aqui, eu sempre vou com mais cautela ali, sigo mais à risca, vamos se dizer assim, tá bom? Então, vamos mudar a câmera aqui pra... Cadê? Essa aqui. Não vai aparecer dois Felipes aqui, mas é porque um é gravação e o outro é... Deixa eu tirar o som. Bom, galera, a gente começou aqui com um dia... Eu comecei a operar 10h46 da manhã, tá? Então eu não tinha trades aqui nessa região, né? Não quebrou nenhuma estrutura. Ele tinha chego aqui numa marcação de vendedores, que a gente marca em 15 minutos, né? Eu havia mandado essa região lá no grupo do Telegram e eu tava de olho aqui para uma possível correção de venda, né? Uma posição de venda. E... aqui. Beleza, a gente começa a marcar aí os dois últimos fundos, a gente tá de olho aí na WZ, que rompeu forte ali, com gap de fuga, né? Tava fazendo ali uma estrutura de alta, eu tava marcando esse último fundo validado, eu acho que eu até desenho ali o último fundo, né? Caso perdesse aquele fundo, eu estaria buscando ali por quebra de estruturas no internacional e buscando ali uma venda naquela região vendedora, tá? Então vou avançando o vídeo aqui, vamos avançando. 11 horas não fiz nada. Ali eu tava dando uma olhadinha no WSP, não fiz nada ainda. Ali a gente começou... Ó, aqui eu coloquei, aí eu tava com a conta selecionada, a conta errada selecionada. Entrei no trade e aí a conta já tava desativada, né? Tinha que selecionar outra. Aí selecionei a certa, só que aí eu entrei muito tarde na operação. Né? Olha, eu já perdi 3 boxes ali do início da entrada no 350, né? Mas eu tava com um viés legal de venda, tá? Muito por conta da quebra de estrutura do internacional. Mas o mini índice, dentro do mini índice, lembra? Eu falo muito sobre uma leitura em Z, né? Que eu falo e ensino. Faltou uma estrutura para ficar boa essa venda e ela não se desenhou. Então eu tomei um viés muito forte no internacional e não me atentei de analisar as minhas outras regras, né? E eu acabei entrando, me estopei, tá? Não pegaria o meu stop, eu resolvi estopar assim que mudou todo o contexto, tá? Então foi o primeiro stop. E aí depois ele reverte de novo, tá? Me dando condições de reentrada. Poderia ser um pullback ali, um pullback no preço para voltar a queda. E o EWZ, ó, tá indo ali despencando. Eu tava com a crença agora que ele viria ali para fechar o gap, né, junto com o SP500, que perdeu o ponto P, e o dólar ali na direita ali, se a gente vê, ele também tá quebrando uma estrutura vindo para alta, né? Então, as correlações estavam interessantes, mas eu não tinha a estrutura desenhada ainda no mini índice. Ele beliscou minha ordem e não macionou a nossa parcial, galera. Esse aqui eu tomei um stop cheio, tá? Então foi o segundo stop, a gente tá com menos 1.600 nesse momento ali, tá? É 11h24 da manhã. Depois ele volta, tá? E aí eu faço uma terceira entrada. Não deveria ter feito essa entrada. Por mais que ela deu certo, vocês vão ver que ela fluiu, mas totalmente fora das minhas regras. Né? Essa aí eu consegui me proteger. Ó, beliscou a parcial de novo, já tava ficando estressado já. Enfim, ela pegou a parcial, joguei no 0 a 0. O contexto internacional me dava condições para continuar. Essa operação chegou a me pagar 480 pontos, galera. Ó, agora que tá desenhando, tá vendo? Ó, é agora que vai começar a desenhar e tudo. E aí eu já fiquei mais tranquilo, né? Eu entrei antecipado ali de forma, enfim, equivocada. E aí eu tava projetando esse pivô de baixo ali para pegar 100% e o 1%, tá? Da FIBO, que são alvos que respeita bastante. Ó, chegou a me pagar ali 480 pontos. Deixa eu ver se vai mais pra frente. 415, ó, 500 pontos. É o preço que eu saio, tá? Só que dessa vez, como eu tava negativo, eu falei, bom, eu vou tentar estender essa operação, porque ali é uma região de venda, internacional tá caindo forte, com o dólar subindo forte, então pode ser que a gente alcance até aquele último fundo, tá? Que era esse fundo aqui. Isso é o que eu tava pensando na hora. Meu erro aqui foi não fazer stop gain, né? Olha lá, ele pegou os 500 pontos e o preço simplesmente voltou tudo na minha cara e me tirou no zero, junto com o internacional. Então eu tomei uma decisão muito equivocada aqui.
Foi um erro bem grotesco, tá? Depois ele faz essa outra quebra aqui, ó, e eu entro comprado no 560. Mais uma vez, eu só tô olhando o internacional e não vi meu index aqui, ó. Eu não poderia ter entrado aqui no index. Por quê? Porque ele tá vermelho ainda. E toma 0 a 0. Mais uma vez eu compro, e aí aqui foi o seguinte. Aqui o index estava me dando condições, tá? Nos 5 minutos aqui, ó, ele voltou, fez um fundo maior, né? No que ele fez um fundo maior com uma linha de tendência de alta aqui, quando ele entra nessa região, eu tava com uma expectativa que ele viesse testar a máxima de novo, já que ele não conseguiu dar continuidade nessa queda e tampouco buscar o último fundo validado. Então eu tava com as correlações a favor nesse momento para compra, né? Consigo me proteger. Internacional também, fazendo aqui uma quebra desse canal de baixo, SP500 trabalhando aqui acima do ponto P. E o preço se chegou a pagar ali para mim pouco mais de 250 pontos. Não subiu o stop gain também. E tomamos mais um 0 a 0, tá? Aqui eu não fiz nada, aqui eu cancelei a ordem. E a gente tá falando aqui de meio-dia e 10, galera. A gente tá subindo os fundos, agora sim, ó. Essa estrutura aqui, ó. É isso aqui, galera. Que é a minha estrutura do índice. São essas 4 linhas nesse exato desenho, tá? E aqui sim, ó. Aqui eu entrei dentro da técnica, ele me tirou no 0, eu reentrei de novo, tá? Com uma expectativa ali de rompimento de máxima, já que o internacional tava vindo forte, né? E a gente tava com estruturas de máximas. Ali eu consigo fazer minha proteção, ó. A gente teve uma explosão muito forte lá fora. Eu consigo esticar um pouco ali acima da máxima do dia, o alvo, ó. Me mantive na operação, Essa operação foi bonita. Demorou um pouquinho, foi lá e pagou um pouco mais, 775 pontos nessa operação, tá? E a gente minimizou o stop ali para menos R$10. A gente continua marcando esse fundo, né? Marcando as estruturas e tudo mais. São meio-dia e 38 nesse momento, né? Vamos acelerar o vídeo aqui e tudo mais. Tá dando uma venda ali, não entrei, porque agora eu tava esperando de fato acontecer uma quebra interessante. E galera, isso aqui foi tempo, viu? Ó, 1 hora não fiz nada. Aqui eu tava arrumando minha telinha aqui. 1h40, 2 horas nada. Eu tenho o costume de marcar com verde ou vermelho regiões que eu entro dentro da técnica e regiões que eu entro fora da técnica, tá? Porque isso vai pro meu diário. Aqui, esse stop, se eu não tivesse tomado ele, aqui eu já teria ganho meu dia, tá vendo? Entrei fora da técnica, deu errado. Entrei dentro da técnica, 0 a 0 e depois deu certo. E aí, beleza. Aqui formou uma xícara, né? E aí eu tava na expectativa aqui de uma possível queda. O mercado se desenrolou. Após o rompimento daquela xícara aqui, ó, a venda aconteceu aqui em cima. Eu não tive gatilhos de entrada aqui em cima. Porém, eu tava com umas estruturas bem legais na venda do EWZ, né? Então ele perdeu. Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Olha só. Eu tinha esse fundo. Quando formou esse topo, o último fundo era aqui. Era o fundo em aguardo, né? Porque se ele rompesse esse fundo, esse topo, aqui seria meu fundo validado do dia. O fundo validado do dia do EWZ tava aqui, ó. Ou seja, ele perdeu um fundo em aguardo e eu tava com a expectativa dele vir testar esse último fundo aqui. Porém, eu tinha o SP500 que não tinha rompido ainda, então eu não poderia ter entrado aqui. Eu tinha que esperar o EWZ, o SP500 romper essa mínima, que era o fundo validado dele, né? Para aí sim pensar numa possibilidade de troca de polaridade. Nesse momento aí, ó, entrei no fundo, ó, passei um puta de um calor, quase pegou o stop, ó, chegou a 200 pontos negativo. E aí o SP500 parou ali naquele fundo, né? E aí depois ele rompeu. Aqui sim eu já poderia ter ponto de entrada, tá? Estaria muito mais seguro. E aí eu vejo o mercado americano desabando e o mini índice quieto, parado, até que ele vai, pega nosso 0 a 0, né? Aí eu tô dando uma olhada aqui no Times in Trade, chegou ali a andar 200 pontos novamente, veio e tirou a gente no 0 de novo, tá? O mercado foi desenrolando, aqui foi um trade dentro da técnica, e aí às 15h40 eu decido parar de operar, tá? Então, nosso dia de hoje foi bem conturbado, tá? Nessa conta aqui, é uma conta safe, lembrando, tá? Eu tenho que atingir ela 2.000, a gente tá praticamente no zero, tá? A gente tava R$500 positivo ontem, então a gente volta aí pra faixa do 0 a 0. Então a gente fechou aí com 8 operações, 2 erradas. Essas 2 erradas aqui foi trades fora da minha técnica e aquilo, né? Saímos da técnica, saímos da estratégia, saímos do que a gente se propôs a fazer e tomamos stop.
é o comum, né? Então, assim, por sorte não, né? Mas pelo gerenciamento que a gente seguiu aqui, a gente conseguiu um ganho de 1.500 e a gente perdeu R$ 1.000 no máximo aí. Então, galera, o que a gente pode trazer como aprendizado de hoje, né? Primeiro, depois desse vídeo eu vou escrever o meu diário, né? Meu diário de trader. Eu escrevo à mão e depois eu jogo ela numa inteligência artificial, que é o Notebook LM, tá? Ela é gratuita e se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo de como configura ela e tudo mais, ela é bem legal. E eu utilizo ela para me ajudar a procurar comportamentos que me fazem fugir da minha regra. O que aconteceu essa semana, ontem, antes de ontem? O que aconteceu que eu fugi da minha regra? E aí ele vai pegar outras situações que eu fugi da regra e vai tentar encontrar um padrão, tá? Porque muitas das vezes a gente não consegue, né? Pela adrenalina que gera e tudo mais. Então eu acho muito importante e válido a gente sempre fazer as anotações no diário por conta disso, né? Porque você consegue identificar padrões que te fazem repetir erros. O meu erro custou caro, eu quase perdi uma conta. Ia ser menos 2.000, mas é R$ 150. Ou R$ 150 é dinheiro, né? Não é coisa... não é troco de picolé, né? Tem gente que se mata por horas aí para ganhar 150. Mas enfim, então lição de hoje, não traia o seu operacional, não fuja da sua estratégia, entre somente se os astros estiverem alinhados. Cuidado com os viés, né? Hoje meu dia estava bem corrido, então enquanto eu estava operando, eu estava trabalhando aqui no outro monitor, estava fazendo outras coisas, enfim, editando vídeo, mexendo aqui nas minhas redes, no meu site, nos meus cursos. E, cara, quando eu vi, falei, cara, por que eu entrei? Por que eu fiz isso? Então foram 2 trades que se eu não tivesse entrado, a gente teria batido a nossa meta e já ter sacado aí os R$ 300 da meta, tá? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Se você passa por isso, ou já passou por isso, de ter feito um trade e depois passou algum tempo que você se acalmou e viu que ali não era um ponto de entrada, que você fugiu dentro do seu operacional e você viu que fez, entre aspas, caca, né? Comenta aqui para eu saber também. Eu acho que essas experiências são válidas e nenhuma experiência é única, até mesmo para quem já está há bastante tempo no mercado, tá? Então, a história de hoje aí eu considero horroroso, né? Foi horroroso por causa dessas 2 perdas aí. Mas depois do loss eu consegui me restabilizar de novo, né? E consegui voltar pro 0-0, tá? Então espero que esse vídeo aí tenha te ajudado de alguma forma. A mensagem é essa, né? Seja fiel, porque a sua infidelidade, ela custa caro. Tanto no seu operacional, quanto na sua vida, né? Seja ela na forma no cônjuge ou com família, né? Traição é complicado. Tem uma frase que fala que você plantar sua semente, ela é opcional. A colheita, ela é obrigatória. Então, planta a semente do bem, tá bom? E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar se puder, tá? Ativa o sininho das notificações, deixa seu comentário, que isso me ajuda bastante. Me sigam nas redes sociais, Felipe Tagliaferro, lá no Instagram, tá? E lá no meu site, flp.com.br, vai estar todas as informações pertinentes ao meu operacional e o acesso ao grupo free do Telegram, tá? É um grupo de estudos, onde eu mando lá todas as minhas entradas em tempo real e as análises pré e pós-mercado. Então, vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui!